Queridos seguidores do Concurso com Propósito, nossa aula de hoje terá como tema Elaborando uma Proposta Pedagógica. Eu sou a professora Níger e sigo com vocês até o final. Sejam muito bem-vindos, porque hoje nós vamos aprender o que é uma prova teórico-prática e como elaborar uma atividade pedagógica. Para começar, nós precisamos entender então o que é uma prova teórico-prática. Nós estamos falando de concursos públicos, então o que é uma prova teórico-prática dentro de uma perspectiva de concurso público? É um tipo de avaliação comum em concursos para área de educação, para cargos de professor, que exige do candidato a elaboração de uma proposta pedagógica, como uma atividade, um plano de aula ou uma intervenção didática com base em um tema fornecido pela, pela banca, desculpa. Essa proposta, ela deve ser apresentada em texto corrido, com uma fundamentação teórica, com coerência metodológica e com viabilidade prática. O que significa isso? Fundamentação teórica. Fundamentação teórica é você fazer uso de referências fidedignas, como autores da educação, como os documentos oficiais da educação, para que você possa escrever a sua proposta. O que é a coerência metodológica? É você utilizar de metodologias atualizadas, estratégias de ensino que alcancem os seus alunos nos dias de hoje. E a viabilidade prática é que você consiga colocar no papel algo que de fato seja possível aplicar em uma sala de aula. Agora, o conceito de atividade pedagógica. Sabendo que uma prova teórico-prática é uma prova onde você vai ser cobrado a discorrer, a dissertar a respeito de algo que você faria na prática, nós precisamos entender o que é uma proposta pedagógica ou o que é uma atividade pedagógica, né? Uma atividade pedagógica refere-se a qualquer ação planejada e intencional, realizada no contexto educacional, com o objetivo de promover a aprendizagem e desenvolvimento de alunos. Ou seja, quando a gente fala em atividade, sugere uma ação, sugere algo que eu devo fazer. E ela deve ser planejada. Então, toda atividade pedagógica, ela precisa, antes de ser executada, de ser planejada. E qual que é o objetivo de uma atividade pedagógica, então? É desenvolver a aprendizagem dos nossos alunos, promover a aprendizagem, proporcionar um ambiente de aprendizagem para o meu aluno. Essas atividades, elas são elaboradas com base em objetivos educacionais que são pré-estabelecidos, né? Nós temos os nossos documentos oficiais, como a BNCC, que já estabelecem objetivos educacionais, e ela pode assumir várias formas, como uma aula expositiva. Isso aqui já são estratégias, né, para como eu posso fazer a minha aula. Aula expositiva, eu posso usar dinâmicas de grupo, eu posso usar projetos interdisciplinares, eu posso usar de jogos educativos, eu posso usar de experimentos científicos, eu posso usar de leituras e debates, eu posso usar de atividades artísticas ou culturais. E aí, aqui eu trago para vocês algumas características principais de uma atividade pedagógica. Então, primeiro de tudo, ela tem intencionalidade educativa. Então, eu quero ensinar algo com aquela atividade pedagógica. Ela tem um propósito claro de ensino e aprendizagem. Eu apresento algo com muito sentido, que é necessário de fato que aqueles alunos aprendam. Ela precisa ter um planejamento, ou seja, ela tem que ser estruturada com base em objetivos, conteúdos, métodos, avaliação, recursos. Então, precisa ter uma estrutura de planejamento para essa atividade pedagógica. Ela precisa ter interação. Então, uma atividade pedagógica envolve a participação dos alunos e o professor assumindo uma postura de mediador, ou seja, o professor ele não é a peça central, ele não é o ator principal do processo, e sim o aluno. O aluno ele é o protagonista do processo de aprendizagem. O professor assume uma posição de mediador. Ele vai apresentar os conceitos, mas ele vai intermediar como que esses conceitos e como essa aprendizagem vai acontecer, com o aluno sendo ativo nesse processo, não só passivo. O que é um aluno passivo? Aquele aluno que está sentado, que está só ouvindo, que não participa da aula. Contextualização. Considera a realidade dos alunos e o contexto sociocultural. O que eu quero dizer com isso? Uma aula, ela precisa fazer sentido na cabeça de um aluno. Então, uma atividade pedagógica, ela precisa ter sentido. Tem que ser algo que seja interessante para ele. Então, tem que ser algo que seja da linguagem do aluno,
para a faixa etária do aluno, que esteja relacionada a assuntos atuais, a assuntos que estão acontecendo no nosso mundo e na nossa sociedade atual, para que esse aluno também possa aprender de modo que ele vá utilizar o que ele aprendeu na vida cotidiana dele. E, por fim, uma atividade pedagógica precisa ter uma avaliação, que é o que permite se o seu objetivo, você verificar se o seu objetivo foi alcançado. Então, olha, professores, quando a gente planeja algo, quando a gente planeja uma proposta pedagógica, uma atividade pedagógica, um plano de aula completo que seja, tudo vai girar em torno dos meus objetivos. Qual é o objetivo que eu quero alcançar com aquele aluno, com aquela turma, com aquela sala de aula? Para eu saber se o meu objetivo foi alcançado, eu preciso avaliar, eu preciso ter critérios de avaliação muito bem elaborados, porque eu preciso verificar se realmente o meu objetivo foi alcançado. Porque se eu não conseguir alcançar o meu objetivo, eu preciso analisar o meu cenário, verificar se a minha metodologia foi adequada e redirecionar a rota, ok? Progredindo, então, olha só, trago para vocês um sistema de memorização que eu criei, que eu denominei um método KOMARI, método de memorização KOMARI. No que consiste esse método? É um método, é uma estratégia de memorização estruturada para a elaboração de propostas pedagógicas, e ela é especialmente útil mesmo em contextos de concursos públicos e planejamentos de aula. Concursos públicos, a gente geralmente costuma ficar um pouco nervoso, esquecer aquilo que a gente estudou, então, um método de um sistema de memorização que vai trazer essa estrutura onde ele organiza que cada letra do método, ele sugere uma parte, né, um componente dessa proposta pedagógica, onde a letra C é o conteúdo, o O é o objetivo, o M, metodologia, o A, avaliação, o R, de recursos e o E, de embasamento. Então, para que você faça uma proposta pedagógica, uma atividade pedagógica bem-sucedida, que seja para um concurso público ou que seja para que você possa aplicar na sua sala de aula, você precisa seguir essa estrutura de elaboração que eu passei para vocês aqui agora, tá? E aí eu vou explicar letra por letra, item por item, componente por componente, para que vocês possam entender e saber de fato como escrever. O que é o conteúdo? O conteúdo refere-se ao assunto que será trabalhado com os alunos. Ele deve ser um recorte do tema apresentado pela banca ou estar alinhado à BNCC e ao currículo da etapa de ensino. Então, se você vai fazer uma prova de concurso público, a banca vai sugerir um tema para você e dentro desse tema geral, você vai recortar um conteúdo que pode ser aplicável na sua sala de aula. Se você, professor, como você vai estabelecer o seu conteúdo? Você vai observar o currículo da sua escola, da sua rede de ensino, e vai analisar ali os temas gerais que são definidos por bimestres ou por trimestres, a maneira como a rede de ensino vai dividir esses temas. E dentro do seu tema, você vai fazer um recorte do conteúdo que você pode trabalhar, ok? Então, eu gosto de citar o exemplo do meio ambiente, do tema do meio ambiente, porque é um tema muito relevante, um tema transversal também, e um tema que nós podemos tirar vários conteúdos e trabalhar de forma interdisciplinar, contextualizar ele com várias disciplinas e trazer conteúdos diversos. Eu posso, por exemplo, trabalhar sobre reciclagem, como um conteúdo dentro da temática do meio ambiente, posso trabalhar sobre sustentabilidade, eu posso trabalhar com poluição, e aí poluição, eu tenho vários tipos de poluição. Eu posso trabalhar sobre a separação do lixo, eu posso trabalhar com o ciclo da água, eu posso trabalhar com os animais, com as plantas, enfim, eu posso trabalhar várias coisas dentro da temática do meio ambiente, ok? E aí, eu faço esse recorte pensando também na etapa de ensino que eu vou fazer o meu planejamento, a minha proposta. Precisa ser viável, precisa ser compreensível para aquela faixa etária. Eu não posso, por exemplo, escolher um conteúdo que para um aluno de primeiro ano, para uma turma de primeiro ano, que esse aluno ele ainda não tem habilidades anteriores consolidadas para que ele possa consolidar uma próxima habilidade dentro desse conteúdo. Então, preciso colocar conteúdos que sejam
alcançáveis, objetivos alcançáveis para esse aluno. Porque se eu escolho um que está fora do contexto educacional daquela etapa de ensino, eu não vou conseguir fazer com que meu aluno aprenda e vai ficar incoerente. E além disso, eu preciso pensar no tempo disponível para a aula. Então, geralmente, as provas de concurso público, a gente faz uma atividade pedagógica com um tempo de um horário, que são 50 minutos. Então, se você tem 50 minutos para discorrer a sua aula, você tem que pensar, esse conteúdo, ele é possível de ensinar em 50 minutos? Ou eu posso fazer um recorte maior dele? Porque às vezes eu tiro um conteúdo que eu acho que eu vou conseguir trabalhar todo ele, mas eu posso esmiuçar ele um pouquinho mais. Então, eu pego esse conteúdo e dentro desse conteúdo eu ainda consigo tirar algo um pouco menor. Então, um subtema menor, né? Objetivos. O que são os objetivos? Define o que se espera que o aluno aprenda ou desenvolva ao final da atividade. Deve ser claro, específico e mensurável. Então, olha só, eu disse para vocês assim, ó. O objetivo, lá no final da minha proposta, quando eu for fazer a minha avaliação, ela tem que me mostrar se eu alcancei ou não meu objetivo. Então, o objetivo é o que eu quero alcançar com o meu aluno. Se a gente for olhar o documento oficial, que é a BNCC, ela traz a denominação habilidades, e as habilidades e os objetivos são muito semelhantes. Então, se você consegue memorizar as habilidades da BNCC dentro da sua área de atuação, você pode utilizar elas tranquilamente como sendo seu objetivo de aprendizagem, ok? Só relembrando, objetivo a gente escreve iniciando com o verbo no infinitivo, tá? Então, é conceituar, apresentar, identificar. E aí eu tenho um material, que inclusive no final eu vou falar sobre esse material, que ele tá um material muito bem elaborado, muito mais aprofundado em todos esses conceitos que eu trago aqui, onde eu apresento, inclusive, listas de verbos que vão ser adequados para a educação infantil, lista de verbos que são mais adequados para os anos iniciais do ensino fundamental, lista de verbos que são mais adequados para os anos finais do ensino fundamental. Então, é um material que ele está, assim, muito bem desenhado para quem quer realmente aprender a fazer uma proposta pedagógica que tenha uma avaliação excelente, ok? E, além disso, também tem verbos objetivos que casam com avaliações. Como eu avalio esse determinado objetivo? Então, eu tenho uma tabelinha lá onde eu relaciono o objetivo com a avaliação, que é algo que também facilita muito a vida de quem está estudando para concurso público. Então, o meu objetivo ele tem que ser claro, específico e mensurável, ok? A metodologia. A metodologia descreve como a atividade será conduzida. Então, dentro da metodologia, eu vou discorrer sobre como eu vou aplicar a minha aula, como eu vou dar a minha aula, como é que eu vou fazer com que os meus alunos aprendam o conteúdo que eu estabeleci e que eles alcancem os objetivos que eu tracei. Então, ela tem que ter estratégias, etapas, dinâmicas e intervenções do professor e a participação dos alunos. Lembra que eu falei aqui anteriormente que o aluno ele tem que ser um agente ativo dentro da proposta de aprendizagem, dentro de uma atividade pedagógica? Então, o professor pode assumir uma postura de mediador, o professor ele vai intervir quando necessário, o professor vai apresentar os conceitos, mas o aluno precisa participar ativamente da proposta. O aluno não pode ser um agente passivo dentro da proposta de ensino. E a metodologia precisa deixar isso claro, ok? Deve apresentar claramente o começo, o meio e o fim da proposta. Então, a gente começa. Inicialmente, será realizado tal, tal, tal. Na sequência, os alunos realizarão tal, tal, tal. E, por fim, o professor fará tal, tal, tal. Isso é um exemplo. O que eu quero dizer para vocês? Precisa ter uma coerência clara no momento em que eu faço a redação da minha metodologia, para que um item case com o outro. Então, a gente precisa conectar uma ideia com a outra, ok? Além disso, preciso ter a avaliação. A avaliação explica como será verificado o aprendizado dos alunos. Ela pode ser diagnóstica, formativa ou somativa, que são os três tipos de avaliação que a gente tem, né? Diagnósticas são aquelas avaliações que acontecem antes do processo de ensino, para que eu verifique
os conhecimentos prévios do meu aluno para, a partir de então, elaborar estratégias para progredir com a aprendizagem dele. Avaliação formativa, ela é uma avaliação contínua, processual, qualitativa. Eu avalio o meu aluno o tempo todo que ele está fazendo atividade. O aluno passou para dentro da sala de aula, ele precisa ser avaliado, o professor tem que ter esse olhar de avaliar o seu aluno constantemente, para que possa, de fato, redirecionar rotas caso seja necessário, caso ele perceba que esses alunos não estão aprendendo, para que ele possa progredir com as aprendizagens ou retroceder com as aprendizagens. Então, a avaliação formativa ela acontece o tempo todo. E a avaliação somativa é a avaliação que acontece após o processo de ensino-aprendizagem, quando eu mensuro, eu avalio a partir de testes, questionários, trabalhos, provas, enfim, tudo aquilo que vai poder quantificar aquilo que o aluno aprendeu ou não aprendeu, certo? E, mais uma vez, a avaliação ela deve estar diretamente relacionada ao objetivo proposto. Então, eu avalio como o meu objetivo foi alcançado, eu delimitei um determinado objetivo, eu alcancei aquele objetivo, ou como eu vou fazer para verificar se o meu aluno alcançou o objetivo, ele consolidou aquela habilidade. Então, a avaliação ela tem que ser redigida observando o objetivo proposto, certo? Recursos. Só voltando na questão da avaliação, gente, no meu material, nos e-books também que eu estou disponibilizando para venda, eu coloco exemplos e modelos de avaliações prontas, avaliações que podem ser usadas em qualquer cenário, de qualquer proposta pedagógica, para qualquer conteúdo, certo? Os recursos. O recurso são os materiais e as ferramentas necessárias para a execução da proposta. Então, eles devem ser reais e acessíveis. O que são os recursos? São os materiais que você vai utilizar. E aí, a gente precisa pensar naquilo que é possível de se utilizar dentro do contexto da escola onde eu estou inserido. Se você vai fazer um concurso público, você precisa pensar, é para uma escola pública. Então, será que o recurso que eu estou colocando aqui na minha proposta pedagógica, ele vai estar disponível num contexto de uma escola pública? Então, preciso pensar isso também. Ele tem que ser real, ele tem que ser acessível. Eu não posso, por exemplo, vou dar um exemplo muito grotesco, mas enfim, eu vou começar com a leitura de um livro que fala sobre dinossauros, e daí depois, no final da minha metodologia, eu coloco que eu vou levar um dinossauro para a sala para que os alunos possam vivenciar, ter essa vivência com esse animal. Eu não vou conseguir levar um dinossauro, é impossível levar o dinossauro para a sala de aula. Então, isso é um recurso irreal, inacessível, que eu não vou conseguir. Como é que eu vou colocar ele na minha proposta? Sei que é um exemplo que, claro, obviamente não vai acontecer, mas só para que vocês entendam de fato o que é real, o que é acessível, tá? Além disso, temos, por fim, o embasamento. Então, o embasamento é a fundamentação teórica e legal da sua proposta. Você pode usar autores da pedagogia, quando eu falo autores da pedagogia, autores que estudam a maneira correta de se aplicar às aulas, quais são as estratégias metodológicas, como que se dá o desenvolvimento, as teorias de desenvolvimento psicológico das crianças, como que se deve aplicar as atividades para cada faixa etária, para cada nível de ensino e etapa de ensino também. O uso das metodologias ativas, que são as metodologias que colocam o aluno como protagonista do seu processo de ensino e aprendizagem também. Conhecer a BNCC, LDB, que são as leis, as legislações, os documentos que regem a educação no nosso país. Então, isso oferece um respaldo teórico e legal para a sua proposta. Quando a gente está estudando para uma prova de concurso público, onde a prova dissertativa é uma redação, a gente também não pensa nisso? A gente não reflete dessa forma? Vou citar a Constituição Federal, se eu citar a BNCC, ou se eu citar um autor que é um pesquisador, que é um cientista muito importante dentro daquela temática, eu não enriqueço a minha proposta? Então, aqui é a mesma coisa. A sua proposta é uma proposta pedagógica. Você, enquanto professor, você tem que conhecer os documentos e os autores que fundamentam as suas propostas pedagógicas. E aí, quando você cita eles no seu documento, na sua elaboração da sua proposta fica muito mais rica, porque te dá um respaldo, um embasamento teórico. Significa que você consegue aplicar na prática, mas que você também domina a teoria, ok? Então, é muito importante que se coloque.
E daí, gente, coloco algumas dicas extras aqui para vocês, que também são muito importantes, que tá tudo, isso daqui, essas dicas extras, elas estão, assim, bem esmiuçadas no meu material. E aí eu trouxe algumas para vocês de modo mais superficial mesmo. Faça um texto corrido com parágrafo, utilizando conectivos para dar fluidez. Isso daqui eu estou dizendo com relação a provas de concurso público. Se você é um professor, se você tem que entregar um planejamento técnico para o seu coordenador, ele vai te dar uma estrutura de planejamento que ele quer que você utilize. Então, você vai fazer uso daquela estrutura. Agora, se você faz uma prova para um concurso público, onde está especificado no edital que você vai fazer um texto com uma proposta de 30 linhas, enfim, faça texto corrido, a menos que no dia da prova, lá na prova esteja estabelecido que você utilize uma determinada estrutura e faça tópicos, aí é diferente. Mas no edital não está descrito. Então, se nós estamos falando aqui do edital em específico do Instituto Verbena, que vai aplicar a prova do cargo de professor da Prefeitura de Tumbiara no dia 20 de julho. Então, nesse edital não está especificado qual é a estrutura que eles querem, mas deixa muito bem claro que é um texto de 30 linhas. Então, vamos utilizar da estratégia do texto corrido. Mais uma vez, a menos que no dia da prova esteja descrito uma estrutura específica para você seguir, ok? Utilize conectivos para dar fluidez ao seu texto, do mesmo jeito que você utilizaria em uma redação. Inicialmente, o professor fará ou será realizado tarará, tarará, tarará. Em seguida, tarará, tarará, tarará. Por fim, pontinho, pontinho, pontinho. Não utilize tópicos ou listas, foi o que eu falei, a menos que a banca solicite. Não pule linhas, porque aí você perde espaço. Então, se você não pular linhas, você aproveita melhor o espaço. Coloque os parágrafos certinhos. Evite frases muito grandes, porque você pode se perder aí nas informações das frases e o seu texto se tornar incoerente. Coloque um título que introduza a ideia da sua proposta, a menos que a banca, no edital, a banca não deixe especificado que é proibido o título. O título faz parte da estrutura de um texto dissertativo. Se lá na prova tiver escrito que é proibido colocar título, é proibido colocar título. Caso contrário, você colocar título não vai invalidar a sua proposta. Muito pelo contrário, vai introduzir a ideia que você vai colocar e vai tornar o seu texto mais completo, a estrutura do seu texto mais completa, certo? A aplicabilidade. A banca quer ver se você sabe ensinar de verdade. Então, você tem que mostrar que a sua atividade ela é realista, ela é inclusiva, e aqui, quando eu falo inclusiva, eu estou dizendo que todos da sala devem conseguir fazer. Se você tem um aluno, por exemplo, uma situação hipotética que você tem na sua sala de primeiro ano lá, 3 alunos, lá no finalzinho do ano, 3 alunos que ainda não sabem ler, a sua atividade ela tem que ser viável para esses 3 que não sabem ler, como para todos os outros que já aprenderam a ler. Isso é uma proposta inclusiva, porque a inclusão ela diz respeito a todos os tipos de aluno nas suas especificidades, tá? Não estamos dizendo aqui de educação especial, estamos falando de educação inclusiva, que inclui a todos, considerando cada um na sua individualidade, ok? Então, a sua proposta tem que ser inclusiva, envolvente e possível de aplicar em sala de aula. Então, também, mais uma vez, não vamos colocar algo que seja impossível de realizar na sala de aula. Erros comuns. Não se identifique. Aqui a gente está falando também de prova de concurso público, tá? Lá no edital do Instituto Verbena está dizendo que é proibido qualquer sinal identificador. Então, eles definem sinal identificador como nome, assinatura, número de inscrição e fala ou outros quaisquer sinais identificadores. Sabemos quais são esses outros? Não. Então, não coloca data, não coloca nome, não coloca assinatura, não coloca número de inscrição, nada que possa ser possível te identificar, certo? Não fuja do tema, porque a banca já fala lá que um dos critérios de correção vai ser a adequação ao tema. Então, se você foge do tema que a banca te dá, você vai perder nota. Não utilize linguagem informal, porque um dos critérios de avaliação é a adequação ao padrão a norma culta da língua portuguesa. Então, utilizar de linguagem informal foge desse padrão. Utilizar termos vagos como fazer uma atividade legal foge desse padrão também.
Não faça letra ilegível. Como é que a pessoa que vai te avaliar vai corrigir a sua proposta se você não escreve de forma legível? Se a sua letra ela é muito pequena ou se a sua letra ela é muito desorganizada, tente manter a organização. A fluidez do texto, o visual do texto também conta, tá, gente? O parágrafo bonitinho, tudo no mesma distância. Você não ficar extrapolando as extremidades da folha, tudo isso conta, tá bom? Então a gente precisa. Ah, eu vou escrever e vou parar na metade da linha e vou começar na linha de baixo. Isso tudo compromete o visual do seu texto. E a letra ilegível impossibilita, inviabiliza a correção. Então, pode ser que seja zerada a sua prova por conta da questão da letra ilegível. E não coloque adaptações vagas ou subjetivas. Se você vai colocar uma adaptação para um aluno com deficiência, isso ficou vago. Porque se você tem um aluno com deficiência, você tem que saber qual é a deficiência dele e você precisa, de fato, fazer uma adaptação plausível para esse aluno. Se você tem um aluno com baixa visão, qual seria uma adaptação? Se você vai entregar um texto para que os alunos leiam, esse texto para esse aluno de baixa visão tem que estar com uma letra ampliada. Isso é uma adaptação para um aluno com deficiência. Agora, se você escreve no seu planejamento, serão realizadas adaptações para alunos com deficiência. Isso daí não enriquece seu texto, não, muito pelo contrário, mostra uma falta de preparo sua enquanto professor. E a questão do embasamento, mais uma vez, eu vou falar. Mostre que a sua proposta é pedagogicamente embasada e atual. Cite a BNCC com o código da habilidade, caso você saiba, ou você pode mencionar as competências gerais. As competências gerais da BNCC é como se fosse o coração da BNCC. Então, assim, tudo gira em torno daquelas 10 competências. As 10 competências são aquilo que o aluno precisa, ao final das etapas da educação básica, ser capaz de fazer. Então, se você consegue citar uma daquelas competências no seu texto, na sua proposta, enriquece demais. Às vezes você não sabe uma habilidade de cor, mas as competências elas são 10, elas são mais simples. A comunicação é uma das 10 competências gerais da BNCC, o conhecimento, a cultura digital. Então, tem várias que vocês vão conseguir se lembrar e conseguir relacionar com o seu conteúdo na sua proposta pedagógica. E isso já mostra que você conhece o documento que norteia a elaboração dos currículos das escolas e das redes do nosso país, né? Você pode também mencionar autores. Se você conhece as teorias de Piaget, de Vygotsky, de Henri Vallon, qual que é o autor que fala sobre a mediação, sobre a importância da mediação, que ele fala que o aluno aprende dentro de uma zona de desenvolvimento proximal. Se você menciona isso no seu texto, mostra que você conhece a teoria daquilo que você ensina. Então, enriquece o seu texto, certo? Se você vai trabalhar com uma metodologia que usa mais a questão afetiva, quem que é o autor que fala sobre a afetividade, a importância da afetividade para a aprendizagem do aluno? Você está enriquecendo seu texto, você está enriquecendo a sua proposta e mostrando que você sabe aplicar a aula na prática, sim, mas que você também domina a teoria. E a banca, ela quer saber isso de você. E aí, mais uma vez, usa o meu método que eu criei, uma estrutura mental, é um método que você pode usar ele escrevendo em texto corrido, que você pode utilizar ele quando você for fazer o seu planejamento lá na escola, quando você já estiver na escola em tópicos. E é um método que traz uma memorização fácil, que é um método que traz a sequência das letras que induzem a elaboração dessa proposta de uma maneira orientada, uma maneira correta, uma maneira coerente, uma maneira sistematizada, onde o conteúdo é o que será ensinado, o objetivo é o que o aluno deve aprender, a metodologia é como a aula será conduzida, a avaliação é como saber se o meu aluno aprendeu, os recursos são o que será usado na minha aula e o embasamento e qual a base teórica e legal. E aí, isso aqui é especial para quem já adquiriu o meu material, que o meu material vem com 2 e-books explicativos e mais a videoaula e mais a correção de uma proposta. Então, quem já adquiriu o meu material, é só
observar o material. Lá tem um modelo explicativo, onde tem o texto, a estrutura do texto, e tem entre parênteses aquilo que você tem que complementar. Então, é só você complementar com aquilo que ainda falta, que a sua proposta vai ficar perfeita. E aí, eu quero que vocês façam a proposta de vocês e me enviem no meu e-mail, aqueles que já adquiriram o meu material. E quem ainda não adquiriu, fica a dica, né? O material tá maravilhoso, é um material riquíssimo. Se esse vídeo já esclarece muitas coisas, o material ele esclarece muito mais e vocês conseguem se preparar não só para uma prova de concurso, mas também para elaborar os seus planos de aula na sua sala de aula, quando vocês já forem professores efetivos, de uma maneira muito mais tranquila, precisa, mostrando o domínio da sua prática pedagógica e a competência enquanto professor. E hoje eu fico por aqui, espero que tenha ajudado vocês. Um beijo, fiquem com Deus e adquiram esse material que está maravilhoso. Até a próxima!